Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Lição 11 do primeiro trimestre de 2018. As festas de Israel e o ano do jubileu. Essa lição está direcionada para o dia 18 de março de 2018. A lição 11 do primeiro trimestre de 2018 tem a temática as festas de Israel e o ano do jubileu. O chofar, as trombetas, tinham um papel todo especial na anunciação de datas solenes, no deslocamento do povo do arraial acampado. Então as trombetas tocavam e sinalizavam épocas, datas solenes e coisas congêneres. É só lembrarmos da harpa cristã, hinos que falam de trombetas. O clarim já nos alerta, nossos corações desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anjos rodeados, para os crentes preparados. Cristo volta coroado, aleluia. O clarim, uma trombeta de som bem estridente e agudo, que tocava em Israel nas datas solenes. O chofar tocado. Sons assim nos remontam a datas muito especiais do povo de Deus e apontam para dias gloriosos, quando nós vamos estar ouvindo o som da trombeta. Aleluia! Oh, glória a Jesus! O clarim já nos alerta, nossos corações desperta. Aleluia, Jesus. Textual. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Levítico 25:10. Verdade aplicada. Deus trabalha na história do homem, visando prover-lhe a libertação do pecado. Os objetivos da lição: mostrar o simbolismo das festas de Israel. Ensinar que as festas em Israel eram oportunidade de adoração a Deus.
e revelar como Deus trabalha para a libertação do homem. Textos de referência: Levítico 23, versículos de 4 a 6, e também o capítulo 25, versículo 8. Meu querido irmão internauta, desde a queda do homem, Deus trabalha para que o ser humano obtenha a libertação do pecado, para servi-lo e adorá-lo, pois é o grande propósito do Senhor Deus para o homem. Nesta lição, vamos estudar as 7 festas especiais de Israel, festas comemorativas e simbólicas, e também o ano jubileu. Antes de adentrarmos nesse assaz importante tema, vamos ligeiramente focar aqui as festas que estavam categorizadas em de primavera e de outono. 4 de primavera e 3 de outono, perfazendo uma totalidade de 7 festas especiais. Estas festas aqui já se cumpriram escatologicamente. Estas aqui terão um simbolismo e cumprimento no futuro, que são as festas de outono. Vendo aqui, festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa das primícias e festa de Pentecostes. Estas festas já tiveram o cumprimento escatológico. Festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos terão cumprimento escatológico no futuro. Vendo aqui um outro gráfico, num outro perfil, Deus estabeleceu exatamente 7 festas para serem comemoradas anualmente por Israel. No primeiro mês, Páscoa, pães asmos e primícias. E 3 no 7º mês, que são trombetas, dia da expiação e tabernáculo. Agora, é importante lembrar que o primeiro mês no calendário judaico é o mês de março, Nisan. É Nisan, que corresponde a março e abril. Páscoa remonta a morte de Cristo, relembra a redenção. Pães asmos, pureza de Cristo, primícias. Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Pentecoste era da igreja, a colheita de almas. E as 3 festas do outono, que tem um simbolismo de arrebatamento das trombetas, arrependimento da expiação e início do milênio dos tabernáculos. É bom entender que nós vamos trabalhar observando essas festas, pelo menos de forma mais panorâmica, visto o tempo ser exíguo para trabalharmos com meticulosidade. Porém, devemos nos lembrar que as festas dos judeus estavam presas ao calendário judeu, não ao nosso. E eu devo dizer-lhes que o calendário que rege o mundo inteiro, que é o europeu, que foi criado por Gregório XIII,
Esse calendário não bate com o calendário judeu. O calendário gregoriano é o calendário que tem como base o sol. O calendário judeu tem como base a lua. Para termos uma ideia, do ano que estamos, nós estamos no ano 2018, porém no calendário judeu, o ano é 5.778. E como é que eu sei? Você deve acrescentar, para descobrir o ano atual, 3.760 somado com a referência do nascimento de Cristo, 2018, já temos desde o nascimento de Cristo. Somando aqui, nós vamos obter 5.778, que é o ano no calendário judeu. Eles estão no ano 5.778, ano judaico, portanto. Aqui nós temos o calendário na língua inglesa e a correspondência aqui no hebraico. Jubileu era o ano sabaton, era o sabaton falado em Israel. Aprendemos em lições passadas que o mês de referência da expiação, o dia nacional da expiação, era o sétimo mês, que era o mês de Tisrei. Vamos aprender maiores detalhes ao longo dessa lição. Aqui nós temos o calendário numa visão mais interessante, que seria mais de perto, para você entender a correspondência. Devo dizer-lhes que eu tenho um site em que nós temos todo o material. Esse vídeo está postado no site. Você pode ver esse vídeo pausando e vendo com meticulosidade. Ele é farto de material para a sua compreensão sobre as festas e o ano de jubileu. E eu pus aqui a equivalência de meses entre o calendário. Então, o primeiro mês de Nisan no calendário judeu, e temos aqui a ordem, o número de dias e o mês equivalente em português. É só pausar o vídeo e observar. Um detalhe é que o sétimo mês de Tisrei, que era o mês do Dia Nacional da Expiação, e aqui começava o ano novo para o calendário judeu. Com uma curiosidade, que o mês de Adar 2 era um mês para compensar os dias, para não ficar em defasagem. É só você ler esse texto e você vai compreender este sincronismo interessante aqui e equivalência entre os meses de Israel, do calendário judeu, e os meses do calendário gregoriano, que é o nosso. Festas da Páscoa ao Pentecoste. Vamos estudar desde a Páscoa até ao Pentecostes, que são as 4 festas da primavera. Estudaremos as 4 primeiras festas: Páscoa, festa dos Asmos, Primícias e Pentecostes, fazendo a aplicação a momentos que marcam a história de Israel e da Igreja e como o seu cumprimento se realizou na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Elas nos ensinam o que o nosso Deus faz para alcançar a comunhão com o seu povo. Vamos ver, portanto, a Páscoa e a festa dos Asmos.
Essas duas festas eram sequentes. Quando terminava uma, começava a outra. A festa das primícias e a festa de Pentecostes. A Páscoa e a festa dos asmos. A Páscoa tem o seu cumprimento no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e o apóstolo Paulo afirma: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Sabemos que o fermento é símbolo do pecado. Nessas duas festas, o fermento não podia ser achado nas casas dos judeus, simbolizando a santidade representada nessas duas festas. Na Páscoa temos a pessoa de Jesus morrendo, e na festa dos asmos temos uma figura do cristão se oferecendo a Deus. 1 Coríntios 15 e versículo 31. A palavra Páscoa no hebraico tem a sonoridade de psar, que traz embutido o sentido de passar por cima, pular além da marca. E remonta à saída do povo do Egito, a redenção, que aponta também para Cristo, quando fez a nossa redenção. Ali foi aspergido, lá há 3.800 anos atrás, nas ombreiras das portas dos israelitas, o sangue do Cordeiro que apontava para Cristo. E a Páscoa tinha um sentido. O anjo da morte, ao passar, via o sangue aspergido, não entrava na porta daquele israelita para matar o seu primogênito. Isso quer dizer, ele teria que pular além da marca, passar por cima, não entrar naquela casa, porque o vermelho explicitado na ombreira da porta falava de Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos redimiria posteriormente. A morte não teria poder sobre aquela casa, teria que respeitar o vermelho explicitado na porta, assim como também o pecado não adentrará na porta do nosso coração. A morte não nos aniquilará, porque na ombreira da porta do nosso coração está o sangue aspergido de Jesus Cristo. Esta festa comemorava a saída do Egito. Então era a Páscoa, com 3 elementos: um cabrito assado, ervas amargas e pães asmos. Pães asmos falando de santidade, ervas amargas falando de provações, e o cabrito assado apontando para Cristo, que deu sua vida por nós, e nós participaríamos do seu corpo posteriormente. Agora, pães asmos. Após a festa da Páscoa, que era comemorada no crepúsculo da tarde, aos 14 do mês de Nisan, ao cair da tarde, logo após a comemoração da Páscoa, se comia pães asmos 7 dias, que era a festa dos pães asmos. E veja bem que nós temos aqui a Páscoa e a festa dos pães asmos, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro subponto. Justamente porque a festa dos pães asmos era sequencial à Páscoa. Os pães asmos falavam de pães sem fermento. Fermento tipifica pecado. E não poderia se encontrar fermento, pecado, na casa do israelita. Neste ensejo, era uma oportunidade de se dedicar a Deus. Pães asmos fala de santidade, de vida com Deus, de vida voltada para Deus. Aleluia! E aponta para a nossa vida de cristãos, tendo uma inter-relação com Deus, uma afinidade com Deus, nos separando do mundo e nos dedicando a Deus, porque a palavra santificação traz embutido os dois sentidos, de separar do mundo e se dedicar a Deus. Aleluia! A festa das primícias. Esta era uma festa para ser comemorada quando elas estivessem em Canaã. Ao chegar em Canaã, se deveria comemorar
esta festa, ou a festa das primícias. Um molho das primícias da colheita deveria ser trazido ao Senhor e dessa maneira eles seriam aceitas diante de Deus. Levítico 23:11. Esse molho era uma oferta de movimento e era a colheita da cevada, que era anterior à colheita do trigo. Essa festa era símbolo da ressurreição de Jesus Cristo, que, após morrer e ressuscitar, nos tornou aceitos diante do Senhor Deus. Com a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo torna o homem que crê na obra que ele realizou agradável perante Deus. Primícias, por quê? Se comemorava as primícias. Aqui, o molho, o feixe de cereal, das primícias, do rebento, daquilo que se colhia primeiro, apontava para Cristo, que seria o primeiro a ressuscitar para sempre, porque muitos ressuscitaram, porém voltaram a morrer, mas Cristo foi o primeiro a ressuscitar e não voltar a morrer. Daí, ele é a primícia dos que dormem. Tem essa simbologia. 3, a festa de Pentecostes. Era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então se contava, depois da Páscoa, 50 dias, e aí se comemorava a festa de Pentecostes. Nessa festa, 2 pães eram trazidos para a oferta de movimento. Esta festa tem o seu cumprimento na história humana do dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no seu início. Os 2 pães apresentados são um simbolismo dos judeus e gentios, que são unidos através do Espírito Santo para formarem a igreja do Senhor. Esta era uma festa de agradecimento a Deus pelo início da colheita do trigo. Também traz o sentido de colheita, né? Porque se colhia o trigo. O trigo só dá uma vez por ano. Precedia a sua colheita a cevada e depois a colheita do trigo. Pentecostes marcou a história da igreja, porque no capítulo 2 de Atos nós temos o derramamento do Espírito Santo justamente no dia de Pentecostes, 10 dias depois que Cristo subiu ao céu e 50 dias depois que Cristo morreu, ou seja, quando finalizou a Páscoa. E Cristo é a nossa Páscoa. Ele se ofereceu por nós. Então, o derramamento do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes e marcou a história da igreja e deu início à história da igreja, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado na forma de um vento veemente e as pessoas falavam línguas, línguas estranhas, línguas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi uma explosão de avivamento, aleluia. Crentes de todos os lugares que estavam ali reunidos receberam a promessa, a colheita, a festa, aleluia, de Pentecostes marcou a história da igreja. E é símbolo do derramamento do Espírito Santo de Deus, formando a igreja do Senhor. E temos aqui numa simbologia os 2 pães, tipificando Israel, ou seja, os judeus e os gentios, porque quando se juntam e aceitam Jesus como Salvador, forma a igreja. Para Deus tem 3 povos, judeus, gentios e igreja. A junção de gentios com os judeus através de Cristo forma a igreja. Aleluia. Então eu coloquei o gráfico novamente aqui, 7 festas do Senhor. Nós vimos as 4 primeiras festas, que são as festas
da primavera está aqui, e as 3 últimas que nós vamos ver desde então, que são as festas do outono. Aqui, morte, Páscoa, Cristo morreu por nós e nos redimiu, pães asmos, sepultamento, ressurreição, que são as primícias, e Pentecoste. Essas 4 festas já tiveram o seu cumprimento escatológico. Aqui temos, eu coloquei bastante gráfico para que você possa entender que somente as 3 últimas festas ainda não tiveram cumprimento escatológico. Que das trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E aqui nós temos o simbolismo do arrebatamento nas festas, na festa das trombetas, e o retorno de Israel, porque Israel terá um papel fundamental no milênio. Será um redirecionamento de Israel para Deus, porque Israel exercerá um papel importantíssimo durante o milênio. Os israelitas, os 144 mil, serão ungidos para poder suportar os duros embates. E o dia da expiação, que é o arrependimento e conversão de Israel. Nós temos uma simbologia em Ezequiel, no capítulo 37, quando Ezequiel profetizou, um exército muito grande se pôs de pé. Esse exército terá um papel fundamental lá na grande tribulação, na 70ª semana de Daniel, porque vai desenvolver um trabalho todo especial. E dos tabernáculos, que é o reino do Messias, implantado aqui na terra. Vamos ver então estas festas, das trombetas até a dos tabernáculos, no ponto 2, através dos seus subpontos. As festas em Israel eram oportunidades de adoração coletiva. Todo o povo era convocado a deixar, nos dias estabelecidos, as atividades regulares do dia a dia, a fim de se dedicar exclusivamente à adoração de Deus e à celebração do que ele tinha feito por eles. O povo não deveria se esquecer que pertencia ao Senhor Deus e assim deveria cultivar constante comunhão com Deus. Nestas festas vamos ver então a sua simbologia e por que eram comemoradas. Aqui temos a festa das trombetas, a festa ou o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A festa das trombetas. A festa das trombetas ainda terá o seu cumprimento na história da nação de Israel, Levítico 23 e 24. Havia 2 trombetas que deveriam ser tocadas em algumas situações. E uma delas era para o ajuntamento da congregação. Quando, da ocasião do arrebatamento, o som da trombeta estará levando a sua igreja a Deus, voltando a trazer Israel para os seus propósitos e trabalhando a conversão da nação. Romanos 11 e 26. A festa das trombetas, conforme vos disse, ainda não teve o seu cumprimento escatológico. Conforme vos disse na introdução, aqui a trombeta era tocada. Essa trombeta aponta para o arrebatamento. Sempre que se tinha datas comemorativas, dias solenes, levantamento do povo de Israel do acampamento, ou deslocamento para outro lugar, se tocava as trombetas. O shofar,
é um instrumento todo especial, cuja sonoridade despertava a curiosidade do acampamento do povo de Israel, que ficava oriçado para o deslocamento ou para ser remetido a dias solenes. Aleluia. Isso tem uma simbologia especial, porque fala do arrebatamento da igreja. O clarim já nos alerta, nossos corações desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anjos rodeados, para os crentes preparados. Cristo volta coroado, aleluia. Oh, dia glorioso! O clarim, que era uma trombeta de som bem agudo, estridente, anunciava algo importante. O povo ficava curioso para se deslocar, para ir adorar a Deus. Nós, a cristandade, espera com avidez o dia glorioso do arrebatamento, quando nós seremos projetados nos cosmos, estaremos com o Senhor 7 tempos, comemorando numa simbologia do casamento do noivo com a noiva, que se tornará a esposa do esposo Cristo. Yeshua, aleluia. Oh, aleluia. Ouvir o som da trombeta era um privilégio, ouvir o som do clarim, ouvir o som do chofar, era entrar numa escalada de espiritualidade indizível. Aleluia. Quando nós ouvimos o som do chofar de Yeshua, voltando para buscar a sua noiva, seremos transformados e estaremos numa dimensão indelével e incompreensível para o material. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Todo dissabor, toda tristeza, todo desgosto, perfídia e rejeição ficarão para trás e nós estaremos com o Senhor. 2:2, o dia da expiação. Nós tivemos uma lição especialmente voltada para o dia da expiação, que se dava aos 10 do mês 7º, o Tisrei. Na lição anterior, estudamos sobre a liturgia referente a esse dia e algumas de suas aplicações simbolicamente na vida da igreja. Mas ela aponta também para a conversão nacional de Israel, quando o pecado da nação será expiado e toda a nação se converterá ao Senhor. O profeta Ezequiel teve esta visão em suas profecias relatadas no livro de sua autoria. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel 37:10. O vale de ossos secos, onde os cadáveres não tinham vida, passaram a reviver com a profecia de Ezequiel. Isso aponta para um futuro escatológico, um futuro esplendoroso de Israel. O Israel materialista, formalista, ritualista, será um Israel espiritual, porque passará pelo fio da expiação. Ou seja, o dia especial em que toda a nação se converterá ao Senhor. Israel, conforme vos disse, terá um papel especial durante o milênio. Os ungidos que suportarão as intempéries da grande tribulação da 70ª semana de Daniel, a última semana na visão de Daniel, Israel exercerá um papel muito importante e suportará as tribulações e os embates.
não só o ato de cobrir o pecado, de outrora, na simbologia levítica, mas também aponta para um dia muito especial, que Israel será redimido e se converterá ao Senhor. 2:3, a festa dos tabernáculos. Esta era a última das festas anuais de Israel e lembra a nação as bênçãos que lhe foram concedidas no passado. Levítico 23, 43. A festa dos tabernáculos era um período de alegria e regozijo para a nação, que assim podia festejar, pois era logo após o dia da expiação. Assim como os pães asmos começavam a partir da Páscoa, também a partir do dia da expiação começava a festa dos tabernáculos. E lembrando que essa festa se dava no outono. Daí as 3 festas que terão seu cumprimento, que virão no outono. As 4 que virão na primavera já tiveram cumprimento escatológico. E esta festa representava o dia do perdão nacional. O dia do perdão nacional era Yom Kippur, perdão, dia da expiação, o Yom Kippur. Aprendemos que aqueles que desejam a paz e a alegria, sem a santidade, não alcançarão os seus objetivos. Festa dos tabernáculos está relacionada com o milênio. Terá o seu cumprimento no milênio, o cumprimento escatológico. Quando o povo estará se regozijando com Cristo aqui na terra, com seus pecados perdoados, será 1000 anos de paz. Aqui veja bem que literalmente relembra a nação as bênçãos que lhe foram concedidas no passado. E aqui, no milênio, vamos ter só bênção. Não haverá peste, nem guerra, porque o Senhor estará governando. A festa dos tabernáculos fala do milênio. A terceira parte, vamos para o ano jubileu. Não podemos nos ater muito tempo em cada ponto, porque o tempo é exíguo. O termo em hebraico, Yobel, ali de Levítico 25:10, que é traduzido por jubileu, tem o significado, entre outros, de chifre de carneiro. O ano do jubileu, marcado pelo sopro das trombetas, de acordo com o Strong's Dictionary. Era o ano da libertação, o ano em que cada um tornava a sua possessão e a sua família. Levítico 25:10 era um ano em Israel de liberdade na terra de todos os seus moradores. Aqui a questão de chifre é porque as trombetas eram de chifre de carneiro e eram tocadas para anunciar o jubileu, para despertar. O shofar era um instrumento tocado, feito por chifre de carneiro, que anunciava o ano do jubileu. Vamos entender o ano do jubileu através dos seus subpontos. Mas antes, vamos entender que o toque do instrumento dava início o Shabaton, o jubileu, o ano, um ano de descanso. Aleluia. Eu trouxe aqui esse gráfico, não temos tempo de dissecar sobre cada
subponto desse aqui, porém só fazendo menção para despertar o apetite e você ter uma ideia. Está registrado aqui nessas referências bíblicas. E nós temos aqui o Shabat semanal, o Shabat mensal, o Shabat anual e o jubileu. O que significa isso? A cada 6 dias viria o sétimo e se descansava. Aqui, no mensal, era baseado na lua nova. E eu devo informar-lhes que todas essas realidades estavam baseadas na lua. As fases da lua perfazem uma totalidade de 29 até 30 dias, aproximadamente, mudando as suas fases. E o calendário judeu está baseado na lua, não no sol, conforme o calendário gregoriano. O anual, no 7º mês, festa de Sucote, aqui no 7º mês, era comemorado a expiação. A cada 7 anos, agora a terra guardará um sábado. Isso aqui é interessante. O jubileu era compreendido assim: 7 anos vezes 7, que daria 49, mais 1, seria 50, ou o 50º ano de jubileu, que era o chamado Shabaton. 1 ano de descanso, a terra ficaria descansando. E automaticamente, ou evidentemente, que quem trabalha na terra ficaria descansando. Isso tudo anuncia o milênio. Hebreus 4 e 9. O sábado dos 1000 anos de descanso. A grande redenção. Aleluia. Todo esse sincronismo vai apontando para termos um descanso de 1000 anos, quando haverá paz na terra, quando nós estaremos descansando, não teremos mais sofrimento, porque o Senhor estará governando, nós estaremos descansando, a terra não precisa do cultivo, porque nós estaremos na égide de Cristo, que é o nosso ceifeiro, aleluia. E aqui é o descanso, aleluia. Entendendo as leis do jubileu, antes de adentrarmos nos subpontos da lição, há uma grande probabilidade de que o arrebatamento se dará após o dia do Yom Kippur. Isso aqui é interessante ficarmos sob alerta, porque não tem dia nem hora marcada. Porém, o Senhor nos sinaliza algo, através que nós teremos como entender os tempos. O ano de perdão, o jubileu, é o ano das dívidas perdoadas, o ano de separação, santificação especial, o ano de honestidade, ninguém vai ultrapassar ninguém, o ano do equilíbrio e nivelamento social, o ano de liberdade para tudo e para todo. Nós temos, na atualidade, uma desigualdade social acentuada em todos os países do mundo. Se pegasse como modelo o que o Senhor tem oferecido ao seu povo, nós teríamos um bom governo. O ano de volta à possessão, restituição, vamos ver que era restituída a propriedade. O ano de volta para a família, reconstituição. O ano de descanso, o reino. As leis do ano de jubileu, verso 18, se guardar este estatuto, habitareis seguros na terra. O Senhor tem uma promessa. Versos 21 a 22, ano de dependência de Deus, pois Ele dará no ano 6º, ou no 6º ano, 3 vezes mais, aí a promessa, para suprir o 7º, o 8º e o 9º, para o descanso do 7º ano, para o do 8º, quando se plantava, e para o 9º ganho compensatório, para corresponder a 50 colheitas, ou seja, 50 anos,
Isso aqui fala da graça. Além do mais, o Senhor nos dará uma compensação. Deus criou uma lei de mercado, onde o rico fica menos rico e o pobre fica menos pobre. Quer dizer, se observássemos isso, então seria uma realidade que resolveria o problema de mercado. Na atualidade, os homens buscam uma solução para a economia em vários lugares do mundo, mesmo nos países globalizados, no mundo globalizado que nós vivemos, não consegue uma justiça social. A cada 50 anos a Terra descansa 7 vezes, ou seja, 7 anos. Então, se trabalha 42 anos, mas recebe a colheita correspondente de 50 anos, ou seja, providência divina. Continuando, redenção dos bens, casa e terra. Criou uma lei de mercado. Vejamos, receita de Deus para a reforma agrária. Quem observar essa receita poderia fazer uma excelente reforma. Havia 2 leis. A lei do resgate, do arrendamento. E nós temos Êxodo. A terra, exemplo, a terra era arrendada por um preço de quantas colheitas se podia ter. Se o comprador não pagasse, tudo bem, a terra arrendada voltaria ao proprietário e não seria dele no ano de jubileu. Ou seja, um proprietário só receberia até 50 anos. Depois, o arrendatário teria direito à posse do bem arrendado. Além disso, a produção de cada 7 anos era destinada aos pobres. A lei da anistia. No ano de jubileu, toda dívida era perdoada, anistia geral. É só lembrarmos que Barrabás foi solto no dia que Cristo morreria. Então, Cristo morreu no ano jubileu, no Shabaton. Aleluia. Vamos continuando, porque o tempo é exíguo, não podemos ficar muito tempo em pontos assim. Mas vamos continuar aqui, pelo menos dissecando rapidamente sobre os 3 últimos subpontos. Resgate por um parente. O resgatador tinha que ter condição. Resgate por um parente. O resgatador teria que ter condição. E o resgatador teria que querer fazer o resgate. Não era só ter condição, teria que querer. Vamos analisar. Resgatado por um parente. O texto afirma que se alguém empobrecendo vendesse alguma porção da sua possessão, seu parente mais próximo poderia resgatar a propriedade. É só lembrarmos da história de Ruth. E Boaz foi o resgatador, apesar de não ser o mais próximo, mas o mais próximo não quis resgatar. Boaz resgatou. Se a pessoa não tivesse resgatador e sua mão alcançasse o que bastava para o resgate, também podia efetuar o pagamento. O valor do preço do resgate era calculado conforme o número de anos desde o jubileu. Este resgate era para o caso de propriedades de pessoas que fossem vendidas, Levítico 25, de 5 a 55. Então, era uma forma de se restituir, de se restabelecer o Estado, de se dar oportunidade ao indivíduo. Alguém que era empobrecido poderia ser recuperado. A lei é de justiça. Aleluia. O valor do preço do resgate era calculado conforme o número de anos desde o jubileu. Então se contava o último jubileu e ia contando os anos. Conforme os anos, até dar um novo jubileu, ou seja, 50 anos novamente, era o preço. Aleluia. Era preço de justiça. 3.2. O resgatador tinha que ter condição de pagar o resgate. Ou seja,
para que o resgate fosse realizado pela própria pessoa ou por um parente seu, teria que ter o suficiente para pagar o preço exigido pelo resgate, que era calculado com os anos que faltassem para o ano do jubileu, conforme vos orientei. Havia situações em que uma propriedade não seria resgatada no ano do jubileu, como aí é uma exceção, como o caso de casas em cidades muradas, que só poderiam ser resgatadas no primeiro ano, Levítico 25 e 29. O resgatador tinha que ter condições de pagar o resgate. Isso aponta para Cristo. Cristo tinha as condições de pagar o preço. Ele pagou o alto preço com a sua própria vida. Ele não nos comprou com ouro nem com prata, mas pagou o preço com a sua vida. Ele nos resgatou. Ele nos deu a oportunidade de restituição. Aleluia. Estávamos fadados ao inferno, mas o Senhor nos resgatou. Ele tinha as condições de resgate. 3.3. O resgatador tinha que querer fazer o resgate. O resgatador não apenas precisava ter condição de pagar o resgate, mas também tinha que desejar fazê-lo. Essas condições eram necessárias para o resgatador. Tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus, que pôde realizar a maravilhosa obra de salvação do homem. O ano de jubileu era o ano do toque da trombeta. Aconteceu com o crente alcançando a libertação. Acontecerá também com a nação de Israel e na eternidade com toda a criação. Apocalipse 21 e 24. Aleluia. Então, o resgatador teria que ter condição. Lembremos-nos de Boaz, que resgatou Ruth, a moabita, por causa de Noemi. O parente mais próximo não quis resgatar, mas Boaz resgatou. Jesus Cristo é o nosso Boaz, que nos resgatou. Ele quis nos resgatar, aleluia. Ele teve vontade de nos resgatar, como Boaz, resgatador de Ruth, aleluia, resgatador de Noemi, sua parenta. Oh, glória a Jesus. Os meus pecados eram vermelhos, marcantes. A expressão vermelho aqui traduz drasticidade, vergonha. Quem sabe cometemos pecados tão feios outrora que marcaram a sociedade e nos envergonhamos dele. Porém, o Senhor nos resgatou. Aleluia. Ele fez um trabalho, ele quis nos resgatar, aleluia, com um preço muito alto. Conclusão: Deus estabeleceu preceitos e normas para Israel para viver uma vida socialmente agradável e também que a terra viesse a produzir o melhor para eles. Mas Israel se afastou do Senhor. Hoje a igreja tem a promessa de bênçãos espirituais. Devemos, com fé, tomar posse do que nos é dado pelo Senhor Jesus. Oh, aleluia! Vimos nessa lição, ou depreendemos dessa lição, as 7 festas, o simbolismo das 7 festas, que apontam para realidades no futuro. 4 já tiveram seu cumprimento escatológico e 3 ainda terão. O ano do jubileu, que era uma oportunidade para se resgatar, para se restituir, era uma oportunidade para se implementar a paz e a justiça e para dar oportunidade àqueles que foram desfraudados. Aleluia. Aprendemos nessa lição que o milênio virá e que a festa dos tabernáculos aponta para o milênio, quando estaremos com Cristo reinando aqui na terra. Deixo aqui o questionário. Que Deus nos abençoe.